Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, eu vos saúdo todos na santa e gloriosa paz. Que Deus venha abençoar a tua casa, a tua vida e a tua família. Querido, por bondade e misericórdia, eu sou o pastor Roberto, do canal Atalaia de Cristo, Roberto Nunes. Todos os dias tem vídeos novos no canal. Eu gostaria que você se inscrevesse nesse canal. O canal, você vai lá no YouTube e escreve aí, canal Atalaia de Cristo, tá bom? Canal Atalaia de Cristo. Se inscreva nesse canal, deixando seu like, seu joinha, e que Deus venha abençoar a tua vida, a tua casa e a tua família. Inscreva aí nesse canal Atalaia de Cristo, Roberto Nunes, deixando o seu like e se inscrevendo e compartilhando, para que o YouTube reconheça e recomende para mais pessoas, tá bom? Canal Atalaia de Cristo, Roberto Nunes. Estou com a palavra de Deus aqui nas minhas mãos, que é a Bíblia Sagrada, e eu tenho um texto para pregar para você, registrada no livro do Gênesis, quer dizer início, né? Quer dizer início. Gênesis capítulo 3, verso 8. Gênesis 3, 8, que diz assim: E ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia, e escondeu-se Adão e a sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: Onde estás? E ele disse: Ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque eu estava nu e escondi-me. Querido, esse texto no livro do Gênesis, escrito por Moisés, no qual Moisés escreveu os 5 primeiros Pentateucos. Pentateuco quer dizer 5 livros, né? Os 5 livros. Pentateuco é Gênesis, Êxodo, Número, Levítico e Deuteronômio. Esses são os Pentateucos que Moisés escreveu. Moisés escreveu o primeiro livro, escrito por Moisés, foi o livro de Jó, que é o livro mais antigo da Bíblia, que é o livro de Jó. E Moisés também escreveu alguns salmos, né? A biografia de Moisés é uma vasta sabedoria de Deus para com ele. Querido, a palavra de Deus está dizendo aqui, ó: ouvi a voz do Senhor Deus, e ouviram a voz do Senhor Deus que passeava no jardim pela viração do dia. Olha, a palavra de Deus nos diz aqui que todos os dias, à tardezinha, antes de chegar à noite, à tardezinha, na viração do dia para a noite, Deus visitava Adão. Deus o visitava. Deus visitava, palestrava com ele. Deus perguntava a Adão como estavam as criações, como é que estava o jardim que o Senhor colocou lá. Quando eu vejo o privilégio que Adão e Eva estiveram, né, de todos os dias o Senhor palestrar com eles, é um privilégio muito grande, porque no Salmo de número 8 diz assim: quem era o homem para que Deus dele se lembre? Para quem era o homem para que Deus o lembre dele? Quer ver do Salmo 8? Salmo 8, ó. O que diz aqui o Salmo de número 8? Quem é o homem mortal para que te lembres dele, e o filho do homem para que tu visites? Privilégio muito grande que Adão e Eva teve de todos os dias o Senhor o visitar, do Senhor palestrar, do Senhor ensinar qual o caminho que deveria ser seguido. Porque quando o Senhor formou Adão e Eva,
no paraíso, o Senhor deu uma condição a ele, que ele poderia comer de tudo que houvesse no jardim, menos da árvore da vida e do conhecimento, que é a ciência. E esta árvore estava plantada bem no meio do jardim, no qual que depois do pecado, o Senhor colocou um anjo com uma espada flamejante, que ninguém entrava e ninguém saía. Mas o texto nos diz bem claro que Adão e Eva descobriram que estava nu. Eles disseram assim para Deus, e ouviram a voz do Senhor Deus que passeava no jardim pela viração do dia, e escondeu Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Quem é o homem para se esconder de Deus, né? Salmista, no Salmo 139, verso 7, ele disse: para onde me irei do teu espírito, ou para onde fugirei da tua face? Querido, uma coisa que não podemos é escapar das mãos do Senhor. E Adão e Eva, achando que se escondendo entre as folhagens, estaria verdadeiramente se escondendo de Deus. Tá tudo, nada fica oculto, tá tudo patente diante dos olhos de Deus. E o texto continua: e chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: Adão, onde estás? Você sabe que muitas das vezes o Senhor nos pergunta, nos faz essa pergunta: fulano, onde estás? Fulano, cadê você? Porque o ser humano é dotado em coisas que fazem na vida, tentando se esconder da mulher, dos filhos, do marido, tentando se esconder, mas só que de Deus não tem como se esconder. O salmista disse: se faça a minha cama no mais profundo, tu ali está. Aonde? Como nós vamos fugir da presença do Senhor? E esse texto está relatando aqui a respeito de um pecado no qual os dois cometeram, sendo enganados pela serpente. E ele disse: ouvir a tua voz soar no jardim, temi, porque eu estava nu e escondido. Querido, você sabe que todos nós somos pecadores, somos filhos do pecado, porque a Bíblia diz que em pecado me concebeu minha mãe. Somos filhos do pecado, mas não vivemos na prática do pecado. Adão ouviu a voz de Deus, se escondeu e temeu, porque estava nu. O pecado faz com que a gente ficamos nu diante do Todo-Poderoso. O pecado é que faz a acepção entre Deus e o homem, é o pecado. E muitas das vezes, querido, nós pecamos conscientes daquilo que está sendo feito. Pecamos inconsciente, sim, todos os dias, sempre. Mas também pecamos consciente, sabendo que aquilo ali é pecado, sabendo que aquilo está errado, sabendo que não é para fazer, e acabamos fazer. Foi o que aconteceu com o primeiro casal, Adão e Eva, no paraíso. Porque Deus colocou ali, e em cima disso Deus impetrou uma ordem para que não saísse da ordem de Deus, para que não saísse daquilo no qual foi chamado. Quantas das vezes o Senhor nos chama, o Senhor garante, e a gente quer fazer do nosso jeito, da nossa forma, porque desse meu jeito vai dar certo. Não vai. Adão e Eva tentou do jeito dele, mas não deu certo. Sabe por quê? Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito é a vida eterna. Uma coisa, querido, uma coisa é você fazer com as suas próprias mãos, outra coisa é deixar Deus agir. Quando eu deixo Deus agir, até aquilo que é para dar errado, Ele faz dar certo. Agora, quando eu quero pegar, tirar da mão de Deus e fazer com o meu próprio pulso, achar que vai dar certo, olha, pode até dar certo no começo, pode até dar certo no meio, mas no final vai dar tudo errado.
porque aquilo que começa errado não tem como dar certo. Adão e Eva tiveram o privilégio de todos os dias, na viração da tarde, do dia, o Senhor visitar, o Senhor palestrar, né? Todos os dias o Senhor palestrava com ele, até que a Bíblia diz que por um homem veio o pecado. E olha só a artimanha do diabo, o que fez para enganar a Eva. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrerás, porque Deus sabe que no dia que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e serei como Deus, sabendo o bem e o mal. Olha só a artimanha que o diabo teve, o jeitinho que ele deu de enganar a mulher, dizendo que se ela comesse da árvore, ela ficaria semelhante a Deus, ela seria igual a Deus. Olha a artimanha, olha a voz do diabo. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrerás. Olha só, porque Deus sabe que no dia que dele comerdes, abrirão vossos olhos, serei como Deus, sabendo o bem e o mal. Essas foram as palavras que a serpente ardilosa jogou na mente de Eva. Querido, o problema é que o diabo veio para enganar as pessoas, que o nome diabo já está dizendo tudo, enganador. Só que Eva não caiu no mesmo dia. Uma coisa que o diabo tem, a qualidade que o diabo tem, se pode dizer que a qualidade é de esperar. Todos os dias eles passeavam no jardim. Todos os dias ia aquele casal passear no jardim. E o diabo observando. Você pensa que o diabo não está te observando na tua casa? Você pensa que o diabo não está observando no teu trabalho, na sua conduta, no seu jeito de ser? Você acha que o diabo não chega diante de Deus para mostrar o que você está fazendo? Lembra no livro de Jó? O que diz Jó capítulo 1? A Bíblia diz, o Senhor fala para Satanás: da onde vem? Ele diz assim: olha, de passear pela terra e de rodear por ela. Porque todas as vezes que os filhos de Deus, que eram os anjos, ia sacrificar para o Senhor, quem é que estava lá? Satanás. Satanás é antigo, meu irmão. Essa serpente é antiga. E ela veio para enganar as nações, para enganar principalmente, se possível, os escolhidos. Então, e vendo a mulher que aquela árvore era boa, quantas vezes ela passou diante daquela árvore? Será que ela não tinha visto que aquela árvore era boa? Será que ela não viu aquele fruto era delicioso? Será que ela não viu que aquele fruto era bom e agradável aos olhos? Só que tem um porém, querido. Tem um ditado popular que diz que água mole em pedra dura. Tanto bate até que fure, e é verdade. A qualidade que o diabo tem é como uma água mole em pedra dura. Ele vai batendo, vai minando, vai tirando a sua fé, vai tirando a sua vida, vai tirando a sua família, vai só tirando. Quando você pensa que não, você está na sarjeta da vida, procurando voltar ao primeiro amor e não consegue, por causa do pecado que foi cometido. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos. Ei, olha para cá. Cuidado com aquilo que teus olhos acham que é agradável. Olha, mas é homem de Deus. Olha, mas é mulher que pula, roda, profetiza. Cuidado com aquilo que os teus olhos estão vendo. Cuidado com aquilo que você acha que é agradável. É aí que mora o perigo para cair. Ah, eu não caio não, que eu sou forte. Tá amarrada, tá repreendida, não cai. Meu querido, água mole em pedra dura. O inimigo sabe onde é o ponto fraco do ser humano. Se teu ponto fraco for mulher,
ele vai colocar mulher. Se for bebida, ele coloca até o cheiro da bebida. Se for droga, ele coloca pessoas da mesma coisa no qual você fazia, para uma hora você cair. Então, era boa para se comer e agradava os olhos, e a árvore desejava para dar entendimento. Tomou do seu fruto e comeu, e também deu ao seu marido e comeu com ela. Olha, além dela fazer uma coisa errada, que não era para fazer por permissão de Deus, Deus falou que não era para comer. Além dela comer, ela dá para o seu marido. Tem pessoas assim, fazendo coisa errada, ainda leva coisas erradas para dentro de casa. Além de praticar as coisas erradas na rua, ainda leva para dentro de casa para esconder, para deixar dentro do guarda-roupa. Não sei se tu está entendendo. Para deixar em cima do guarda-roupa. Você está entendendo qual é o mistério? Além de fazer as coisas erradas, ainda prejudica quem está do lado. Além de botar a vida da pessoa em risco, a sua vida em risco, ainda coloca a vida de quem está do seu lado, inocente. Você lembra de Sansão? Meus irmãos, a paz do Senhor, cumprimentando todos na santa e gloriosa paz do nosso Deus. Que Deus venha abençoar a tua casa, a tua vida e tua família, porque hoje é o dia que fez o Senhor. Então a palavra de Deus diz: alegremos e regozijemos nele. Com bondade e misericórdia, eu sou o pastor Roberto, do canal Atalaia de Cristo, Roberto Nunes. Que todos os dias nós temos vídeos novos nesse canal para abençoar a tua vida, para que você se achegue mais a Deus através da palavra de Deus, que é lâmpada para os pés e luz para o caminho. O canal é Atalaia de Cristo, Roberto Nunes, no YouTube, Atalaia de Cristo, Roberto Nunes. Entra aí, deixa o seu like, deixa o seu joinha e compartilhe o mais número de pessoas, para que o YouTube assim reconheça e recomende para mais pessoas. Amém? Estou com a Bíblia nas minhas mãos e eu quero pregar uma palavra para você. Vamos ler o texto inteiro para a gente ir pregando em cima do texto. A Bíblia diz no livro do Gênesis, no capítulo 3, a tentação de Eva e a queda do homem. A palavra de Deus diz assim: ora, a serpente era mais astuta que todas as alimarias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: assim que Deus te disse, não comereis da árvore do jardim. Vamos parar aqui para a gente ir pregando versículo por versículo. Querido, essa passagem de Adão e Eva, ela é uma passagem que nos levanta espiritualmente. É uma passagem que faz a gente entender que não devemos brincar com aquilo que os nossos olhos veem, que não devemos dar crédito àquilo que os nossos olhos estão vendo, porque muitas das vezes aquilo que os nossos olhos veem não é aquilo que o meu coração vê, porque a Bíblia diz que o coração do homem é enganoso. Mas por quê? Porque toda cobiça, ela parte pelos olhos. Daquilo que eu olho, muitas das vezes eu estou cobiçando. E o texto nos diz aqui que a serpente era a mais astuta de todos os animais que o Senhor criou. Hoje a gente vê as serpentes, elas são ligeiras, elas são espertas, ela fica na espreita, doida para dar o bote,
para poder atacar a sua presa ou atacar algo no qual ela se sente ameaçada. Só que aqui ela não se sentia ameaçada por ninguém. Só que aqui, no começo, lá no Bereshê, lá no início, a serpente era mais astuta do que todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher, olha só, e a cobra, a serpente, disse à mulher, assim é que Deus disse, para não comerei da árvore da vida. A serpente começa um diálogo entre ela e a mulher. E ela chega já ludibriando a mulher. Olha, foi assim mesmo que Deus disse? Foi assim mesmo, dessa mesma forma que Deus disse para você? Foi isso mesmo que Deus disse para você não comer da árvore da vida do jardim do Éden? E aí a mulher responde à serpente. O que a mulher responde? E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas o fruto da árvore que está no meio do jardim de Deus, não comerás dele, nem nele tocarás, para que não morrais. Viu como a mulher sabia do que estava fazendo? Que estava fazendo consciente, que estava na sua consciência do que ela ia fazer, porque ela sabia que no momento que ela comesse do fruto proibido da árvore que estava no meio do jardim do Éden, ela ia morrer. Ela ia morrer fisicamente, ela ia morrer espiritualmente, porque uma coisa é você morrer espiritual e outra coisa é morrer você fisicamente. Porque quando você morre espiritual, você pode um dia ter força para buscar. Quando você morre espiritual, quem sabe que um dia, pela bondade e misericórdia, você ainda tem a força de voltar ao primeiro amor, de voltar a buscar a face do Senhor. Mas quando você morre, a morte física, a Bíblia diz que dali para frente segue-se o juízo. Então, o texto está sendo bem claro comigo e com você. Então a serpente disse à mulher, mais uma vez ela disse à mulher: ó, certamente não morrerás. Começou aquele velho papo, né? Aquele papo que engana, aquele papo que ludibria a pessoa para caminhos errados. Não, você pode fazer isso, que isso aqui não é pecado, não, você pode fumar um baseadinho que vai te deixar legal, você vai ficar zen, você vai ficar, ó, tinino. É isso que eu